Cheguei no paraíso. É um lugar legal, já vim aqui antes. O que é bacana aqui é a vista. Agora estou tentando resolver a minha baia, porque aqui eu estou não estou gostando. Apesar de ter água, esgoto e energia, ela é muito inclinada. E daí os meus suportes não estão nivelando. Então vou ver se eu troco por outro, que é um pouquinho mais nivelada. Então isso aqui... Boa tarde, viajantes aventureiros. Estamos aqui continuando a expedição. Vamos abusar de todos os parques do Thousand Trails no estado de Washington. Então estou aqui em mais um. Esse aqui se chama Paradise ou Paraíso. Meio de semana, né? Como dá pra ver, tá bem tranquilo. Eles tinham me dado uma baia. Tinha me dado qual baia? Essa aqui. Olha que absurdo. Essa baia aqui não cabe nem meu carro. Eu queria que eu colocasse o carro e o trailer aqui. Mas tem água, energia e esgoto, né? O que é o importante. Então, na verdade, não era essa aqui mesmo. É absurdo. Então é o seguinte, vamos dar uma passeada aqui pelo parque para mostrar para vocês. O ponto atrativo aqui é que tem os lagos aqui perto, fica perto do Mount Rainier, fica perto do St. Helens. E é um lugar bem agradável, um lugar alto, tranquilo. Dia de semana até que tá bem cheinho, né? Hoje é uma terça-feira, mas tem essas vagas aqui que estão todas vazias. E no fim de semana, obviamente, chega os farofeiros. São aproximadamente 308 baias. Metade que tem com esgoto e o resto tudo com água e energia. Eles estão fazendo aquelas reservas onde que eles já te assinalam, te dão uma vaga dependendo do tamanho do teu trailer, né? Então às vezes você pode vir aqui e te colocar em uma que não tem esgoto. Isso que complicou o sistema deles. Eu já fiquei aqui umas acho que umas 3 vezes já. Eu ficar perto de Portland, fica mais ou menos 1h30 de lá. Então fica fácil de chegar aqui. Mas daí obviamente depende do tempo, né? Sendo aqui um lugar mais frio. Então daí no inverno, novembro, dezembro já não é legal ficar aqui. Como sempre, né? Para quem não tem esgoto, sempre tem um ponto aqui de apoio para encher teu tanque d'água e jogar as cacas fora antes de ir embora ou na hora da chegada. Então vamos dar uma caminhada aqui pelo parque e mostrar para vocês o que tem de legal aqui. Tem umas coisas que às vezes eu não entendo. Isso aqui tem esgoto e tal e tá bem cheio, e do meu lado ali tá bem vazio, e também a metade das baias lá tem esgoto. Então não entendi, mas também não é pra mim entender mesmo. Eu sou dono do parque, né? Então deixa pra lá. Mas quando vai, aqui é uma descida, né? Então quando vai pra baixo assim, daí começa a perder um pouco de sinal de internet. Então estando lá em cima é legal. E aqui é o tipo do parque que é bom ter uma bicicleta, porque é bem grande. Tá vendo? Aqui já começa uma outra parte. Eu vou até cortar caminho, porque senão vai ser uma longa jornada. Daí tem essas aqui no meio do mato, para quem gosta de ficar mais escondidinho. Pelo que eu notei desde a última vez, eu lembro que essa área aqui, eu lembro que tinha uma mulher vendendo artesanato numa dessas e não pode vender nada aqui, né? Mas ela colocou a mesinha em cima da baia dela, em frente da baia dela, e estava vendendo coisa. E também eles estavam... lembrei mesmo. Essa área aqui estava toda cheia de mato, não estava bem conservada, toda essa área aqui. Então aparentemente deram uma consertada legal. O poste, né, de energia, que é o principal, dá pra ver que são todos novinhos. Então deram uma ajeitada aqui. Que estava feio esse lado. Esse aqui a gente chama do A-frame. Esse aqui fica fácil de guardar na garagem, que ele abaixa, tipo uma letra A. Daí abaixa as duas abas de cima e daí ele fica reto, fica flat. Infelizmente essa área aqui não tem esgoto, né? Então se for para ficar só uns 4 dias aí, né, tá legal. Mas se for ficar mais tempo, daí já não vale a pena ficar nesses cantinhos aqui. Porque se não cortar, daí vai ter que... Daí os topos principalmente, né? Onde costuma colocar estrelinha, elas crescem demais. Elas ficam todas desengonçadas. Então não é só plantar e deixar aí. E daí tem umas fazendas de árvore de Natal que você vem, você pega qual você quer, né? Dependendo do tamanho, cada um tem um preço. Uma média, vou falar, começar tipo assim de $30 até 150, dependendo do tamanho.
E daí depende do tipo também. Tem o Douglas Fir, tem outros modelos, outros tipos de árvores, que daí tem mais abertura entre os galhos. Então, dependendo do fazendeiro aí, às vezes fazem uma mistura de variedades de árvore de Natal. Mas é um bom negócio. Mas, né, como disse, tem que tratar delas direitinho, porque senão tem que tirar o mato que fica aqui no meio das árvores. Mas é um bom negócio. Explicando mais uma vez, tem relógio porque às vezes, se você tiver um daquelas casas gigantescas, um ônibus gigantesco ou um quinta-roda gigantesca, aqui tem uns que eu já vi cobrar. Daí eles ligam, né, o relógio e daí te cobram. Esse aqui é conexão de 50 amperes, seria mais para os ônibus grandes, quinta-rodas. Esse aqui é de 30 amperes, que é o que eu uso. E esse aqui é de 20, que é uma tomada normal. E obviamente os interruptores. Esse relógio aqui é só por de 30 amperes. Melhoraram tudo, finalmente, hein? As vezes anteriores que eu vim aqui, essa parte aqui é todo um lixão, praticamente. E tem gente que gosta de esconder, né? Bem no cantinho ali. Uau, os chalezinhos também parecem reformados. Dá pra ver pela lateral, tudo novinho, bonitinho. Finalmente decidiram investir aqui. Uau, legal. Também essas baias aqui embaixo não tem esgoto, infelizmente. Ah, tem sim, olha que legal. Eu vi o meu celular agora, eu uso o T-Mobile. E o T-Mobile tem sinal aqui embaixo também. Então da próxima vez, fala que eles podem me colocar em qualquer lugar. Legal. A média fica mais ou menos, dependendo do dia, né? Uns 130 dólares, por aí. Vou gravar isso aqui, se lembrar. Fim de semana eu volto para mostrar para vocês como é que tá isso aqui. Aqui é onde é que se coloca barracas. Pessoal, isso aqui é a área das barracas. Vamos ver como é que vai estar isso aqui fim de semana. Se você é um bom caçador, tem coelhos. Vamos ver se isso aqui tem vergonha. Isso, muito medo isso aí. E também, né, como sempre, tem viadinhos, tem ursos. Daqui a pouco, quem sabe aparece um viadinho passeando por aqui. Aqui tem 2 lagos. Infelizmente isso aqui é tomado pelas algas. Mas tem 2 lagos parecidos com esse. Eu vou chegar no outro ali também. E você pode pescar. Antigamente não precisava de pegar licença. Esse parque aqui é particular do Thousand Trails. Então não sei porque estão cobrando agora 6 dólares. Que sacanagem. E ainda estamos aqui na época das flores, primavera. E daí aqui também logo começa a aparecer as amoras, os famosos blackberries. Isso aqui por aqui é uma praia. Então quando você está acampando aqui na época de setembro, por aí isso aqui está cheio de amora. Mas o pessoal vai pegando e comendo. Aqui tem o parque de cachorro, todos os Thousand Trails tem um. E esse aqui é bem grandinho, né? Dá pra ver a extensão ali, dá pra correr e cansar os cachorrinhos. Aqui dá pra ver um viadinho. Tá um ali, ó, no fim da cerca ali, ó. Eu não sei, tem uns que são menos tímidos, né? Vou tentar dar um zoom depois pra mostrar. O único bicho que eu não gostaria de encontrar frente a frente assim é o urso. Despreparado, né? Porque se tivesse preparado não ia esquentar tanta cabeça. Uma vez chegou bem perto da minha bicicleta, vou falar assim uns 30 metros, daí eu paralisei, daí ele atravessou e não me incomodou. Pois é, continua a minha fama de viadinhos ou animais whisperer. Onde eu vou, esses bichos vão atrás. É, filha da mãe, esses caras falando aí, se pegar peixe sem licença, 25 dólares. Sacanagem, hein? Esse povo quer ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito. É o único lugar que a gente podia pescar que não pagava nada. Agora eles cobram essa taxa aí. Ai, cansa. Então tá aí, ó. Pessoal ali pescando. Esse aqui é o riozinho, se você quiser. O riozinho, lago, né? Se você quiser pode colocar um botezinho aí e ficar navegando. Daí tem um caminho ali. Aqui é o lago. Infelizmente, como eu disse, estão cobrando aí 6 dólares para poder pegar licença para pescar aqui. Tem uma lojinha deles, né, onde eles vendem isca. Mas também se quiser colocar um botezinho aqui pode. Tá falando ali, tá recomendando na placa ali para não nadar.
Mas hoje tá um dia gostoso para nadar aqui, né? Mas é bem, não vou falar suja a água, mas é bem cheia de lodo, essas coisas, né? Então não é bem legal. Tá, passar o tempo, né? Outra coisa para fazer por aqui, pescar. Ali o trajeto por trás que tem, dá para dar volta em torno do lago. Só que da última vez que eu vim tava com falta de manutenção e não deu para ir porque tava cheio de galho, de árvore no caminho. Daqui tem uma quadra de tênis, ali embaixo tem uma quadra de basquete. Daí ali embaixo tem uma churrasqueira comunitária. Vai fazer um churrascão aí com os amigos. Isso aqui é legal, mas você exercita, viu? Meu Deus do céu. Subida, subida, subida. Ô, vizinho de Oregon. Aí tem uma loja, né? Tá fechada já. Então na lojinha aqui tem as coisas básicas para trailer. Olha, eu achei um negócio que eu preciso ali, que não tô achando. Eu vou lá ver, tem que voltar aqui amanhã. E daí tem bebidas frias, né? Tem refrigerante, tem sorvete. Daqui tem a lavanderia, R$3,25 para lavar, R$3,25 para secar. E aqui logo do outro lado tem o que eles chamam do game room, mas no geral a gente chama do lodge. Ai, com ar-condicionado, que delícia. Só não tem aquelas cadeiras gostosas, né? Mesa de pimbolim, né? Tem televisão com a cabo, ping-pong, tem um pouco de tudo. A última vez que eu vim aqui também, essa sala estava fechada por causa de vândalos, que estava escrito na porta. Então mostrei aqui o Paradise Country Store, ali no alojamento, é onde é que fica lá os empregados durante o dia. Vamos dar uma olhadinha aqui na piscina e eu acho que as opções do camping aqui acabam. Tem 2 piscinas e um jacuzzi. Tem uma piscina para as crianças até 3 pés. Daí tem um banheiro ali para se lavar antes de entrar. A piscina é para ser água aquecida. Vamos ver. Ui, que delícia. Piscina aquecida. O jacuzzi que não dá para entrar, né? Tem 2, um está interditado e outro está aberto. Ah, só de ver essa subida aqui já mata. Então é isso aí, povo. Vou dar uma voada de drone em cima agora para deixar vocês vendo o camping aqui por cima. Isso se eu conseguir chegar no trailer lá em cima. O problema dessas baias aqui é que a maioria delas tem um pouco de inclinação, de caída. Então para nivelar isso aqui foi um sacrifício. O meu ainda não está nivelado. Mas fica até bonito, né? Esse monte de RV aí paradinho do outro. Parece uma loja de RVs. Se você está buscando uma experiência de camping cercada por natureza exuberante e montanhas majestosas, o Thousand Trails Paradise é uma excelente escolha. Localizado entre o Monte Rainier e o Monte St. Helens, este parque oferece tranquilidade, paisagens incríveis e diversas atividades ao ar livre. 308 locais de camping para trailers, barracas e cabanas. 2 lagoas privadas abastecidas para pesca. Piscina sazonal e hidromassagem. Wi-Fi disponível. Melhor sinal com T-Mobile e Starlink em áreas específicas. Aceita animais de estimação pegadas. Banheiros, chuveiros e lavanderia. Área de piquenique e churrasqueiras.
Mayfield Lake é um reservatório localizado no condado de Lewis, Washington, formado pela represa Mayfield no rio Covitz. É um destino popular para atividades ao ar livre, especialmente pesca, camping e esportes aquáticos.